Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jorge Bruno Moraes. Eu sou aluno do IF Sudeste MG, Campus Barbacena. Eu curso Ciências Biológicas no primeiro período e a disciplina é História das Ciências Naturais, ministrada pelo professor Magela. E hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente a lógica. Aristóteles nasceu em Estagira, na Trácia Macedônia, situada no norte da Grécia, no ano de 384 a.C. Filho de Nicômaco, médico do rei Amintas III e da parteira Faestes, recebeu sólida formação em ciências naturais. Então, com isso a gente pode perceber que naquela época, onde a informação, não tinha informação sobre nada ou quase nada, Aristóteles já tinha um vasto conhecimento sobre vastas áreas, amplas áreas. Então a gente já pode notar que era um cara dotado de uma inteligência bem aguçada. Aristóteles e Platão. Com 17 anos, Aristóteles seguiu para Atenas, onde estudou filosofia na Academia de Platão. Com sua prodigiosa inteligência, logo se tornou o discípulo predileto do mestre. Platão dizia: "Minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles." Ou seja, com essa frase de Platão, podemos perceber que para ele o principal aluno da academia era Aristóteles, que tinha uma inteligência bem avantajada, bem aguçada em relação aos demais alunos. E nessa imagem aqui que está constando, a gente vê a academia com os alunos e no centro dela tem Aristóteles e Platão fotografados, registrados em pintura. Aristóteles foi suficientemente crítico para ir além de seu mestre. Demonstrou sua grande capacidade de pensador, escrevendo uma série de obras nas quais aprofundava e muitas vezes modificava as doutrinas de Platão. Quando Platão morreu em 347 a.C., Aristóteles fazia 20 anos de academia, inicialmente como discípulo, depois como professor. Aristóteles esperava ser o substituto natural de seu mestre na direção da escola, mas foi rejeitado por ser considerado estrangeiro e foi substituído por um ateniense nato. Decepcionado, Aristóteles deixou Atenas e foi para a ilha de Lesbos. Em seguida, foi para Atarneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado de seu antigo colega, o filósofo político Hermias. Então, depois que Platão morreu, Aristóteles se sentia como o sucessor nato na direção da academia. E como isso não ocorreu, ele foi procurar novos ares porque ele se sentiu como se fosse uma desvalorização. Casou-se com Pitia, a filha adotiva de Hermias, mas entrou em choque com a sede de riqueza de seu amigo e em contraste com seus ideais de justiça. Quando os persas invadiram o país e crucificaram seu governante, mais uma vez Aristóteles ficou sem pátria. Ou seja, depois que o governante Hermias faleceu, que foi morto, Aristóteles se viu novamente sem um lugar, e aí ele decidiu voltar para Macedônia. Aristóteles e Alexandre o Grande. De volta à Macedônia em 343 a.C., o rei Filipe II da Macedônia
confiou a Aristóteles a educação de seu filho Alexandre, então com 13 anos. O rei queria que seu sucessor fosse um requintado filósofo. Aristóteles cuidou da educação de Alexandre durante 4 anos. Quando Filipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre se tornou o rei dos Macedônios e entrou para a história como Alexandre III ou Alexandre o Grande. Então, novamente, depois que o governante de Atarneus faleceu, o Aristóteles se viu sem pátria e voltou para Macedônia, onde o rei Filipe confiou a educação do seu filho Alexandre a ele. E na imagem a gente pode ver Aristóteles ensinando para Alexandre o Grande. O Liceu. De volta a Atenas, em 334 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola, chamando-a de Liceu. Instalada no ginásio do templo dedicado ao deus Apolo Lício. Além de cursos técnicos para os discípulos, ministrava aulas públicas para o povo em geral. Tão mais cientista que filósofo, Aristóteles dominou a totalidade dos conhecimentos de seu tempo. No Liceu se estudava meteorologia, física, astronomia, história dos animais, botânica, retórica, ética, política, metafísica e até lógica, ou seja, a arte de raciocinar de modo correto para descobrir a verdade. Ou seja, depois que ele voltou para Atenas, ele decidiu criar a sua própria escola chamada de Liceu, visto que ele era um cara dotado de amplo conhecimento sobre amplas áreas diferentes. Ele decidiu que ele ia passar isso para outras pessoas e também para o povo em geral naquela época, ministrando aulas públicas e também criando cursos técnicos para os seus discípulos. A sabedoria de Aristóteles representa em si mesmo uma enciclopédia inteira, pois contém praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências, inaugurando as investigações em muitas delas. Aristóteles foi o pai da lógica, ensinou a todos os que vieram depois dele a pensar com clareza. Para ele, a lógica não era uma ciência, e sim um instrumento de toda e qualquer ciência. Foi o fundador da biologia, ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente os seres vivos. Foi o organizador da psicologia, mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente. Para ele, a alma é o princípio de todos os fenômenos vitais. Foi o mestre da moral, demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente. Foi professor de política, ensinou os governantes a governarem com justiça. Deu origem à retórica, foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. Para Aristóteles, a lógica ela não era simplesmente uma ciência. Não era simplesmente uma ciência, era mais como uma ferramenta da mente mesmo, não era uma simples ciência. E também ele foi o fundador da biologia. Foi o organizador da psicologia, da moral, política e retórica. Ele era um cara que tinha bastante conhecimento em vastas áreas, como já foi dito. A política aristotélica. Política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. O Estado é um organismo moral, condição e complemento de atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. A política, contudo, é a distinta da moral, porquanto esta tem como objetivo individual
aquela coletividade, a ética é a doutrina moral individual, a política é a doutrina moral social. A lógica aristotélica. Aristóteles via com desconfiança o saber útil, uma vez que cabia aos escravos exercer a maioria dos ofícios, considerados indignos dos homens livres. Para ser praticada constantemente, a virtude precisa se tornar um hábito. É possível concluir que o hábito da virtude deve ser adquirido na escola. Uma das grandes inovações de Aristóteles em relação a Platão foi negar a existência de um mundo supra-real, onde residiam as ideias. Para Aristóteles, ao contrário, o mundo que percebemos é suficiente, e nele a perfeição está no alcance de todos os homens. A oposição entre os dois filósofos gregos, ou entre a supremacia das ideias, idealismo ou realismo, marcaria para sempre o pensamento. A segunda grande inovação de Aristóteles foi no campo da lógica. Se deve ao silogismo, um método mais seguro que consiste em 3 preposições, 2 premissas e uma conclusão, que para ser válida decorre das 2 anteriores necessariamente, sem que haja outra opção. Exemplo clássico de silogismo. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Um silogismo precisa partir de verdades, como as contidas nas 2 proposições iniciais. A observação empírica, isto é, a experiência do real ganha, assim, papel central na concepção de ciência de Aristóteles, em contraste com o pensamento de Platão. Então, o que se entende disso? Que Platão partia da ideia de que a realidade, em sua essência, não está presente nas experiências do cotidiano. Já Aristóteles, por outro lado, considerava que o mundo cotidiano era o mais autêntico que o chamado mundo das ideias do seu professor. A morte. O fim de Aristóteles foi trágico. Quando o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, morreu em 323, antes de Cristo, os atenienses não estavam dispostos a ouvir as palavras sábias do filósofo e o acusaram de ter apoiado o governo despótico de Alexandre o Grande, que não dominava a Grécia. Aristóteles retirou-se de Atenas para a ilha Eubéia, dizendo: "Não quero deixar que os atenienses cometam mais um crime contra a filosofia", referindo-se ao que fizeram com o filósofo Sócrates. Pouco tempo depois do exílio que se impusera, Aristóteles adoeceu, desiludido com a ingratidão dos atenienses. Segundo alguns, teria morrido de morte natural, segundo outros, por envenenamento. Aristóteles morreu em 322 a.C. em Cálcide, na Eubéia. Em seu testamento, determinou a libertação de seus escravos. Foi essa, talvez, a primeira carta de alforria da história. O pensamento aristotélico, por muito tempo ignorado, foi redescoberto na Idade Média, quando Tomás de Aquino revalorizou a filosofia grega, até então rejeitada pela Igreja como amostra de pensamento pagão. E podemos ver com esse trecho de que a Igreja Católica ela era contra os pensamentos aristotélicos. A Igreja achava errado afirmar que Deus era limitado ao que Aristóteles achava possível. E por isso ele era considerado pagão de pensamento. As obras de Aristóteles. As principais obras de Aristóteles agrupadas por matérias são: lógica, sobre a interpretação, categorias, primeira e segunda analítica, tópicos, refutação dos sofistas.
Filosofia da Natureza, Sobre o Céu, Sobre os Meteoros, 8 livros de lições de física, tratados de história e vida dos animais. Psicologia e Antropologia, sobre as almas, além de um conjunto de pequenos tratados físicos. A ética, ética de Nicômaco, ética a Eudemo, grande ética. Política, política econômica. Poéticas, retórica e poética. E de todas essas obras, hoje em dia a que é mais relevante, vamos dizer assim, seria a Ética a Nicômaco, que diz sobre que todo conhecimento e todo trabalho do homem visam algum bem. O bem é a finalidade de toda a nossa ação. E essa busca do bem é o que diferencia a ação humana de todos os outros animais. Já a sua obra sobre a lógica, né, é baseada no silogismo, que é um sistema argumentativo aí baseado em proposições que levam a uma conclusão. A lógica aristotélica não se preocupa em validar as proposições ou a conclusão, mas ela é mais focada em observar como as premissas foram concluídas. Então ele preferia observar a conclusão do que a própria proposição. A filosofia da natureza para Aristóteles é, antes de tudo, um princípio e uma causa, visto que todo princípio é um princípio de algum efeito que ocorre em alguma coisa, também é a natureza. Mais especificamente, o princípio de certos movimentos que ocorrem em certas coisas. Momento de reflexão. Aristóteles acreditava que educar para a virtude era também um modo de educar para viver bem. E isso quer dizer, entre outras coisas, viver uma vida prazerosa. No mundo atual, nem sempre se vê compatibilidade entre virtude e o prazer. Ainda assim, você acredita que seja possível desenvolver em seus alunos uma consciência ética e, ao mesmo tempo, a capacidade de apreciar as coisas boas da vida? Aí fica essa reflexão para a gente aí. E aí temos aí no final aqui um mosaico, né, romano, que representa Alexandre o Grande, que era considerado um aluno rebelde de Aristóteles, que teve certa dificuldade para implementar certos assuntos para Alexandre. E finaliza aqui, então, o meu trabalho sobre a biografia do filósofo, cientista, filósofo Aristóteles. E contei um pouco sobre a vida dele, a vida e obra. E o mais seria somente isso por agora.